Fala, pessoal, vamos dar continuidade hoje nas nossas matérias, né, do bimestre. A gente está terminando o livro. Acredito que hoje a gente é o último conteúdo novo, né, do livro. E vamos começar para a gente conseguir caminhar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de transformações trigonométricas, né, e suas relações. E para a gente conseguir trabalhar um pouquinho. A gente sabe, né, que alguns arcos trigonométricos, por terem suas maior importância, devem ter seus valores melhor, mais lembrados, né? Muito um exemplo disso é o ângulo de 30, 45, 60 graus. E os valores dos seus correspondentes no arco trigonométrico devem ser lembrados com um certo carinho especial. Muito deduzir a partir de também esses valores, né, podem ser deduzidos a partir de figuras conhecidas como os quadrados. Basta traçar diagonal quadrada para obter um triângulo retângulo, onde dois ângulos de 45 no triângulo equilátero, traçando a altura, obtemos um triângulo retângulo com um ângulo interno de 30 e de 60. Outros ângulos também podem, mas aí, com exceção desses ângulos, a gente tem outros ângulos também que a gente pode calcular, N valores, né? Então, para a gente tentar ficar dessas deduções desses outros ângulos mais fáceis, a gente consegue o quê? A gente consegue fazer operações com relação às correspondências desses ângulos notáveis com relação a alguns outros ângulos, né? Aí essas fórmulas se transformam em seno de soma ou diferença, essa expressão que envolve senos e cossenos dos arcos que estão sendo somados e subtraídos. O mesmo acontece para o cosseno de soma e diferença. Na tangente da soma ou da diferença, a expressão é transformada em uma fração que apresenta numerador e denominador com as expressões que envolvem somente as tangentes dos arcos citados. Então, vamos lá para a gente começar aqui, a gente relembrando, né, devido à importância desses ângulos, né, de 30, 45 e 90 e 30, 45 e 60, desculpa, são ângulos que a gente tem que lembrar um pouco mais de carinho do seu cosseno, seno e tangente. Aí aqui, ó, eu trouxe algumas tabelinhas com algumas relações que a gente tem que lembrar um pouco mais de carinho, né? Essa razão do seno, aqui é de 30, 45, 60, um meio de 45 raiz de 2 sobre 2, de 60 raiz de 3 sobre 2. Cosseno, também desses três ângulos, que vai ser o inverso do seno. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. O cosseno de 60 vai ser igual ao seno de 30, e assim sucessivamente. E aqui, para a tangente, para quem tem dificuldade de lembrar os valores da tangente, a gente traz a relação de divisão. A gente vai dividir o seno pelo cosseno, que vai ser repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então, a tangente do 30 graus é 1 sobre raiz de 3. A tangente do 45 graus é 1. E a tangente de 60 é raiz de 3 sobre 1 ou só raiz de 3. Outras relaçõezinhas também que a gente tem que lembrar, que a gente usa bastante, são essas aqui, ó. Seno ao quadrado do ângulo, mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou, se a gente fizer também, é o seno sobre o cosseno. Tá? Se eu botar aqui, ó, dividir o seno pelo cosseno, vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, vai acabar caindo nisso aqui também. Tá? Então, vamos lá.
Aqui a gente tem as formas de adição e subtração do arco. Ó. O seno, aí a gente tem, são relações que para a gente conseguir fazer essas operações com ângulo. Olha, a soma de dois, o seno da soma de dois ângulos vai ser o seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo, mais o seno do segundo ângulo vezes o cosseno do primeiro ângulo. Aí a gente tem a subtração, o seno da subtração de dois ângulos, que vai obedecer essa mesma ordem, né, que é o seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo, menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Cosseno, a soma do cosseno de dois ângulos é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Isso aqui são fórmulas, tá, galera? São fórmulas que a gente vai trabalhar, que a gente vai vendo na prática. Ó. Aí aqui a gente tem algum exemplo. Ó. Calcule o cosseno de 15. Como são conhecidos o seno e o cosseno dos ângulos de 45 e 30, ó, a gente quer de 15, mas a gente consegue ter a relação entre 45 e 30. Ó. Devemos fazer, ó, 15 graus é igual a 45 menos 30. Portanto, a fórmula vai ser cosseno de A menos B, que aí é a fórmula que a gente viu no slide anterior, né, que é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais o seno do primeiro vezes o seno do segundo, substituindo, ó, A por 45 e B por 30. Aí a gente tem, ó, cosseno de 45 menos 30 igual a cosseno de 45 vezes cosseno de 30, mais o seno de 45 vezes o seno de 30. Vamos só substituir. Ó. Cosseno de 45 menos 30, 15. Ó, cosseno de 45, 2 raiz de 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. Vou operacionar isso aqui, né? O primeiro termo aqui, ó, eu vou ficar com 2 vezes 3, mantenho a raiz, multiplica quem está dentro. 2 vezes 3, 6. Denominador vezes denominador vai dar 4. No segundo termo, que também é uma multiplicação, ó, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Então, cosseno de 30 vai ser raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Show? Ou aqui a gente consegue ver, a gente consegue operar alguma coisa. Como a gente não consegue operar mais, a gente para nessa parte aqui mesmo. Aí aqui é a mesma coisa. Tangente de 105. Como conhecemos, são conhecidas as tangentes de 45 e 60, que somadas dá 105. Então, a gente vai fazer, ó, tangente de 105 vai ser igual a tangente de 45 mais 60. A gente substituiu aqui, ó, A por 45, B por 60. Aí a gente vai para a fórmula da tangente. Ó, tangente de A mais tangente de B, ó, tangente de 45 mais tangente de 60, sobre 1 menos essa parte da fórmula, tangente de 45 de novo, vezes tangente de 60. Vamos substituir. Tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. Aqui substituímos, né? Continuamos só operando. Ó. Aqui, no caso, como eu tenho que racionalizar, né, para a gente tirar essa raiz quadrada do denominador, eu vou ficar com isso aqui, ó. 1 mais raiz de 3 mais raiz de 3. 3 mais 3 sobre 1 mais 3. Que aqui eu tirei a raiz, ó, porque aí eu vou ficar aqui, ó, eu vou fazer a distributiva desses dois elementos aqui em cima e embaixo, tá? Então, eu tenho que a tangente de 105 vai ser 4 mais 2 raiz de 3 menos 2, né? Que aqui eu vou ter sinal negativo. Então, simplificando aqui, ó, 2 com 2,
vai ficar com 1, só que o sinal é negativo, mais com menos, menos. Então, eu vou ficar com menos 2 raiz de 3, correto? Que aí eu vou simplificar tanto aqui, ó, esse elemento que está junto com a raiz, como esse elemento que está aqui fora da raiz, tá? Então, a transformação é essa. E a gente tem aqui também, ó, no intervalo 0 de 0 a 2π, resolvo a equação, sendo raiz de 3 seno de x, mais cosseno de x, igual a raiz de 3. Ó. Nesse caso aqui, a gente pode dividir tudo por 2. Dividindo a equação toda dada por 2, ficamos com raiz de 3 sobre 2, vezes seno de x, mais 1 sobre 2, vezes cosseno de x. Ó. Aqui é como se eu tivesse um 1 na frente, né? Igual a raiz de 3 sobre 2. Como eu sei que raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30, e 1 meio é o seno de 30, a gente vai chegar à equação, ó. Seno de x vezes cosseno de 30 mais seno de 30 vezes cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Seno, aí a gente vai ter aqui, ó, o seno de x mais 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Pela restrição do enunciado, temos que 0 grau, x vai estar entre 0 e 360, né, porque ele está dando de 0 a 2π. Então, a gente vai estar aqui, ó, 0 mais 30 menor que x mais 30. Então, vamos lá, 0 mais 30 menor que x mais 30, menor que 360 mais 30. Então, a gente vai ter que essa relação vai ser x vai ser 30 vai ser menor que x mais 30, menor que 390. Isso significa que devemos encontrar todos os arcos compreendidos entre 30 e 390. Por que 390? Porque eu vou partir do 30 graus, então eu vou dar uma volta a partir do 30. Então vai ser uma volta 360, só que a partir do ângulo de 30. Então vai ter mais esse 30 graus aí, que tem seno igual a raiz de 3 sobre 2. Aí a gente vai ter aqui, ó, x mais 30 igual a 60, ou x mais 30 igual a 120, x é igual a 30 ou x igual a 90. Ou seja, o conjunto de solução é S igual a π sobre 6 e π sobre 2. No caso, π sobre 6 e π sobre 2 vai ser essa relação aqui, ó, o ângulo de 30 graus, o valor do ângulo de 30 graus em π radiano e o de 90 graus em π radiano. Tá? Arco duplo. Aí aqui a gente tem as fórmulas que a gente usa em arco duplo. Né? As fórmulas de arco duplo são obtidas a partir das formulação de adição e subtração de arcos, substituindo B por A. As fórmulas de arco duplo serão descritas a seguir. Aí aqui a gente tem as fórmulas de arco duplo, né? Podendo a gente operar isso aqui. Ó. O arco duplo a gente vai mostrar que está aqui como 2, né? 2A, 2 elementos. No caso aqui, vai estar tudo como 2, né? 2 elementos, a gente consegue identificar que é o arco duplo. Aqui a gente tem um exemplo, né? Para π sobre 2, o ângulo vai estar entre π sobre 2 e π. Então, o ângulo vai estar entre 90 e 180 graus. E seno igual a 5 sobre 13, calcule o seno de 20, o cosseno, né, na verdade, de 2 ômega e o cosseno de 2 ômega. É o seno e o cosseno de 2. Seno, cosseno e tangente de 2 ômega.
A gente vai ter, ó, cosseno ao quadrado, a gente vai usar aquela relaçãozinha lá dos quadrados, né? Seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Cosseno ao quadrado do ômega é igual a 1 menos seno. Substituindo, ó, eu tenho o seno de ômega, correto? Então, ó, o cosseno ao quadrado, eu vou substituir o seno aqui. Só que como eu tenho só o seno e esse seno aqui é ao quadrado, eu mantenho ele ao quadrado. Vou fazer aqui, ó. Aqui vai dar 25 por 169. Fiz o MMC, fiz essa subtração aqui, achei 144 por 169. Então, como aqui é o cosseno ao quadrado, para mim tirar a raiz, a potência aqui eu vou passar para o outro lado como raiz, né? E vai ficar com raiz quadrada de 144 sobre raiz quadrada de 169, que vai dar mais ou menos raiz quadrada de 12 sobre 13. Como o ômega pertence ao segundo quadrante, o cosseno é negativo, portanto, o cosseno de ômega é igual a menos 12 sobre 13. Sabemos que o seno de 2 ômega igual a 2 seno de ômega vezes cosseno de ômega. Logo, seno de 2 ômega, 2 vezes 5 sobre 13, que ele me dá aqui, vezes menos 12 sobre 13, que eu acabei de achar aqui. Vou fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 12, 120. 13 vezes 13, 169. Do cosseno de 2 ômega é igual a cosseno ao quadrado de ômega menos seno de ômega, conclui-se que ao cosseno de 2 ômega é igual ao cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado, igual a 119, 169. Isso aqui, galera, são fórmulas que a gente só está substituindo os valores, tá? Como seno de ômega 5 sobre 13 e cosseno 12 sobre 13, a tangente será... Se a gente tem que a relação de tangente é seno sobre cosseno, né? Vou ficar com, aqui, ó, 5 sobre 13 dividido por 12 sobre 13. Vou fazer multiplicação de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simplifiquei o 13 com 13, fiquei com menos 5 sobre 12. A tangente de 2 ômega vai ser essa fórmula aqui, né? A gente vai substituir, que vai dar 120 sobre 119 a tangente, tá? Então, a gente tendo a tangente, a gente consegue, a gente tendo as fórmulas e a gente achando os valores, né, a gente consegue determinar essas operações. O arco triplo, vamos lá. No arco triplo, as fórmulas são obtidas a partir das fórmulas da adição e subtração de arcos, que é a primeira que a gente viu. Substituindo B por 2A, as fórmulas do arco triplo são descritas a seguir. Essa aqui, no caso, ó, são as fórmulas do arco triplo, tá, galera? Então, vamos com as fórmulas. Agora, a gente vai ver um exemplo. Ó. Considerando que o cosseno de 53 é igual a 3 sobre 5, calcule o cosseno de 159. 159, ele é o quê? Ele é 3 vezes o 53, correto? Então, observa-se que 159 é igual a 3 vezes 53, assim fazemos A igual a 53. Cosseno de 3A é igual a 4 cosseno ao cubo de A menos 3 cosseno de A. Isso aqui é fórmula, tá? Isso aqui é fórmula. Vem cosseno, aí a gente bota lá o cosseno de 159, que é o que a gente já quer achar. Substituindo A por 53, a gente vai ficar 4 cosseno ao cubo de 53 menos 3 cosseno de 53 graus.
Vamos substituir, ó, nesse caso aqui, cosseno de 53 é 3 sobre 5. E aí a gente substitui, mantém o expoente, vai fazer a subtração, ó, aqui, ó, ao cubo, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 25 vezes ao cubo, 125. Vou ficar com 4 vezes 27 sobre 125, menos 9 sobre 25. Nesse caso aqui, eu vou faço essa multiplicação primeiro, né? Vai dar 4 vezes 27, vai dar 54, 50, 208. E aqui, ó, eu vou depois vou ficar com 108 sobre 125, 125 é o MMC de 125 e de 25. Então, vai para cá, eu vou fazer as regrinhas de MMC, vai dar 63. Basicamente é isso, galera. A gente não está vendo nada que não seja aplicação das fórmulas que a gente tem lá. Aí o arco, a gente tem também arco metade, na fórmula de cosseno de 2A é igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Fazendo A igual a x sobre 2, deduzimos a seguinte fórmula. Aí aqui a gente tem as seguintes fórmulas em relação aos arcos metade, né? Aqui a gente tem um exemplo, calcule o cosseno de 22,22 graus e 30 minutos. Quando ele fala metade, o que acontece? Geralmente vai ser número com minuto. Né? Igual aqui, ó, na fórmula, cosseno de x sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2, sendo que aqui, ó, 22 graus e 30 minutos é a metade de 45. Então, a gente pode substituir x pelo 45. Vai ficar aqui, ó, cosseno de 45 sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 cosseno de 45, né? Nada diferente da fórmula que a gente viu no slide anterior. Resolvendo aqui, ó, cosseno de 22 sobre 30, né? Que é isso aqui, ó. Mais ou menos a raiz quadrada aqui, como eu sei o cosseno de 45, eu vou substituir, né, que vai ser 2 raiz de 2 sobre 2. A gente vai fazer isso aqui, ó, operacionar isso aqui. Resolveu, né? Aqui a gente vai fazer essa conta aqui primeiro, né? Então, cosseno de 22 graus e 30 minutos é igual a mais ou menos a raiz de 2 mais raiz de 2. Como 22 graus e 30 minutos é o arco do primeiro quadrante, o seu cosseno é positivo. Portanto, cosseno de 22 graus e 30 minutos é igual a 2 raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Lembrando, pessoal, que a gente vê o cosseno ser negativo ou positivo, a gente tem que levar com relação àquele ciclo trigonométrico que a gente viu nas aulas passadas, que aonde a gente vai ver de cisto saindo na abscissa ou na ordenada, se esse valor está sendo na parte positiva ou negativa desse gráfico, tá? Então, galerinha, mais ou menos a matéria basicamente é essa, sim, é muito conceito que a gente não usa muito no dia a dia, então a gente assusta um pouquinho, né? Mas aí tem esses exercícios aí, façam esses 4 exercícios aí, que a gente volta aí corrigindo depois. E qualquer dúvida aí, a gente está no privado. Grande abraço aí, só me procurar.